Olá, gente. Meu nome é Emerson, este é o Crescimentando, e no vídeo de hoje iremos falar um pouquinho sobre a história da Assembleia de Deus. Então, Robert Hicks foi o fundador da ABD. Ele ensinava secularmente para delinquentes. Ele era um jornalista na Inglaterra que ensinava Bíblia e ensino religioso no geral para pessoas que estavam precisando e pessoas de rua. Ele educava essas pessoas, ensinava conhecimentos tradicionais e religiosos. E Robert Hicks foi uma pessoa importante para a história da Assembleia de Deus. Por quê? Eu vou explicar mais para frente. Robert Calley traz essa ideia da escola bíblica dominical, que foi uma escola para pessoas que estavam na rua, e traz para o Brasil também como uma ideia interessante, e começa a aplicar essa escola também aqui no Brasil. E essa ideia de escola bíblica dominical, de escola bíblica aos domingos, começa a se espalhar por todo o Brasil. E o William Seymour ele vai pregar na Rua Azusa todo aquele avivamento que falamos no vídeo sobre história do pentecostalismo. E depois disso, Daniel Berg e Gunnar Wingren, influenciado por esse movimento de forma distante, partindo da ideia dos batistas suecos, eles eram batistas suecos, vêm para o Brasil como missionários e fundam a Igreja Assembleia de Deus em 1911. Eles foram batizados no Espírito Santo e começam a pregar a respeito disso. O William Seymour estava mais associado ao movimento Holiness e o Gunnar Wing e Daniel Berg mais associado aos batistas suecos. Por que isso é importante? Porque eu falei da escola bíblica dominical. Antes, a primeira igreja em Belém surgiu em 1911, a primeira igreja Assembleia de Deus. Então, influenciado pelo movimento pentecostal, Gunnar Wing e Daniel Berg eram pentecostais, vêm para Belém, o Brasil, e começam a pregar isso, pregar sobre o pentecostalismo, pregar sobre a Bíblia e pregar sobre os ensinos das Escrituras e sobre as principais crenças das Escrituras. Pessoas se convertem e fundam essa igreja. E a Igreja Assembleia de Deus, embora as pessoas associem que o pentecostalismo é apenas esse movimento de experiência, a Igreja Assembleia de Deus ela surge com base no ensino das Escrituras. Então a gente vê que a primeira coisa que a igreja fez praticamente, depois do surgimento da primeira igreja Assembleia de Deus em Belém, foi a instauração da escola bíblica dominical. Então, diferente do que as pessoas acham, que as pessoas pentecostais não estudam, assim também como foi com Charles Fox nos Estados Unidos, para o surgimento do movimento pentecostal, surgiu a partir do estudo das Escrituras. Assim também foi também com o surgimento da Assembleia de Deus. Surgiu através do ensino das Escrituras. E a igreja só cresce dessa forma porque ela teve um estudo consistente da Bíblia que manteve os princípios dela firmes e constantes ao longo do tempo. Então, a escola bíblica dominical, esse ensino bíblico sistematizado, serviu muito para a identidade da igreja e para a igreja crescer de forma saudável, como nós vemos hoje, que se tornou a maior igreja do Brasil. Em 1921 surgiu o cantor pentecostal, a harpa cristã surgiu em 1922 só com 100 hinos, hoje tem mais de 600 hinos. E a Igreja Assembleia de Deus ela começa a se espalhar em todo o Brasil. A gente observa que eles começaram a pregar, igrejas em várias regiões começaram a surgir, seguindo as crenças e as ideias de Daniel Berg e Gunnar Wingren. E para organizar e para as igrejas Assembleias de Deus não ficarem totalmente distantes uma da outra e terem crenças unificadas, ele criou uma convenção ou uma instituição chamada CGADB, que é a Convenção Geral das Assembleias de Deus, no qual foi escolhido um líder em 1930 e todas as igrejas chegaram a um consenso daquilo que eram as doutrinas essenciais e principais da Igreja Assembleia de Deus e como as igrejas deveriam ser organizadas. Então surge essa convenção em 1930, no qual tem uma constituição, no qual toda a Igreja Assembleia de Deus tem que seguir essa constituição geral a nível de Brasil e essa organização que é feita. Nesse mesmo período surge o Mensageiro da Paz, no qual era o jornal da Assembleia de Deus, que eles comunicavam os principais eventos da igreja, e os pastores assembleanos se reuniram para fazer isso. E na época de 1940, surge a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, na época de Getúlio Vargas, que deu origem, que foi a CPAD,
que publica livros relacionados à Assembleia de Deus, ao pentecostalismo e temas afins e temas que importam biblicamente à Assembleia de Deus. E o círculo de oração surgiu em 1942, quando as pessoas se reuniram para orar por uma pessoa que estava enferma, e através do círculo de oração, de um círculo de pessoas reunidas orando ferventemente pelaquela causa, a pessoa é curada, e a partir disso se torna praticamente uma prática comum entre os assembleianos, o círculo de oração. Agora vamos para curiosidades históricas sobre a Assembleia de Deus. Lições tinham comentários bíblicos simples, já que o estudo não era muito comum naquele período. Celina foi a primeira batizada no Espírito Santo no Brasil, enquanto no pentecostalismo, se não me engano, foi a irmã Agni. E você vê que o pentecostalismo sempre quebrando, de certa forma, os preconceitos. As mulheres não eram tão valorizadas nesse período. Tanto no pentecostalismo, quanto na Assembleia de Deus, quem é batizado com o Espírito Santo primeiro são mulheres. E assim também como o pentecostalismo serviu para a união entre negros e brancos nos Estados Unidos, que sofriam preconceitos e que, de certa forma, não tinham muita comunicação entre esses grupos. Tanto que o William Seymour começou a pregar para cristãos brancos. Isso era um tabu totalmente naquele período nos Estados Unidos. Então o pentecostalismo ajudou muito a quebrar essa segregação entre homens e mulheres e brancos e negros. E era comum, tanto que isso o pentecostalismo é alvo de estudo sociológico hoje muito comumente entre universidades. Era comum milagres e maravilhas, embora hoje também o seja, mas não tanto como no surgimento. A marca da Assembleia de atividades fixas foram círculo de oração, escola bíblica dominical e cultos de ensino em público, e houve separação da convenção principal. Como eu falei, a convenção maior foi a CGADB, que foi a convenção primeira que surgiu em 1930. Só que por discordâncias teológicas e por discordâncias na forma de organização e por críticas à convenção geral, foram surgindo alguns pastores e, juntamente com outros reunidos, resolveram se dissociar da convenção geral da Assembleia de Deus no Brasil e formar uma nova igreja. Então, a partir disso surgiu a Assembleia de Deus Vitória em Cristo, a Convenção da Assembleia de Deus no Brasil Ordenação Feminina, que é comum, a Madureira, que foi por uma desobediência e discordância e hoje aceita divórcio, e a gente vê que, além dessas, teve várias outras pequenas ramificações por não quererem seguir determinações da Convenção Geral da Assembleia de Deus ou por discordância geral. E aí cada um permitiu coisas que a Assembleia de Deus, a Convenção Geral, não permitia. E aí, ao longo da história, surgiram várias divergências. E embora hoje essas convenções se respeitem, em partes, né? A convenção da Assembleia de Deus principal, hoje, é a CGADB, como foi a primeira que surgiu. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa aula. E segue o canal do Crescimentando no Instagram. Se inscreve no canal no YouTube. Mantenha a discussão aí nos comentários o que você achou desse vídeo. Recomende para seus amigos se você achou interessante esse vídeo. E nos vemos nos próximos vídeos. Até logo!